E a Associação Ijuí de Futsal mantém a boa fase. Na noite fria de sábado, conquistaram mais 3 pontos no ginásio Wilson Mânica. A Associação Ijuí de Futsal, com uma atuação segura, venceu o Jactaquivá de Chapada por 3-1 na noite fria de sábado no ginásio municipal Wilson Mânica. O resultado manteve o time juiense na 3ª posição do Grupo 2 do Estadual de Futsal Série Bronze com 14 pontos. O adversário sofreu a 4ª derrota consecutiva e tem 7 pontos na 8ª posição. No próximo sábado, a AIF recebe o Cometa de Jaboticaba, abrindo o 2º turno. A equipe do técnico Jacques Schultz, desde o começo do jogo, mostrou seu poder ofensivo. O Jactaquivá era perigoso no contra-ataques. Em noite inspirada, o pivô Maurício abriu o placar para a AIF aos 13 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento de Diógenes. O time juiense ampliou aos 3 minutos do segundo tempo. Marcinho concluiu e, no rebote, Maurício Caído mandou para as redes, fazendo 2-0. Em um contra-ataque, aos 6 minutos, Maurício anotou o 3º. Ele tem 11 gols e é um dos artilheiros da competição. Previsão para esta quarta-feira de sol, mínima 8, máxima 19 graus. Quinta também de sol, mínima 10, máxima 20 graus. Sexta-feira, mínima 8, máxima 19 graus. A vacinação contra a febre aftosa termina nesta sexta-feira em todo o estado. Será concluída na próxima sexta-feira, dia 17, a campanha de vacinação contra a febre aftosa no rebanho de bovinos e bubalinos do Rio Grande do Sul. Esta primeira etapa da campanha foi aberta no dia 1º de maio e tinha a conclusão prevista para 31 de maio. No entanto, a pedido de pecuaristas da região sul, que sofreram com as fortes chuvas no último mês, a campanha foi prorrogada até o dia 17 de junho. Obras e serviços param por 60 dias aqui em Ijuí. O prefeito anunciou a paralisação para os secretários na última sexta-feira. A medida foi tomada em caráter emergencial. A medida tomada em caráter emergencial e já em vigor tem como objetivo economizar recursos públicos para honrar os compromissos do Executivo Municipal, como folha do funcionalismo e atendimento de ações em áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação, assistência social, habitação e segurança pública. O Ministério Público apresenta nova ferramenta para controlar doações de campanhas. Janot garantiu que continuará a usar os instrumentos necessários para investigar e processar corruptos. Ele afirmou que o vazamento não foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Figuras de expressão nacional que deveriam guardar imparcialidade e manter decoro tentam disseminar a ideia estapafúrdia de que o Procurador-Geral da República teria vazado informações sigilosas para, vejam o absurdo, pressionar o Supremo Tribunal Federal. Cabe indagar, e aí estará a resposta. A quem esse vazamento beneficiou? Ao Ministério Público não foi. A declaração foi feita numa reunião preparatória para as eleições municipais de 2016. Esse é o primeiro processo eleitoral em que doações de pessoas jurídicas vão ser proibidas. Integrantes do Ministério Público Federal apresentaram uma nova ferramenta que compartilha dados de diversas instituições para fiscalizar doações ilegais. Há muitas situações já também detectadas de pessoas que possuem mais de um CPF, de empresas fantasmas que são utilizadas para doar, simplesmente doar recursos, fazer com que recursos percorram por elas e cheguem a campanhas eleitorais. E essas
formas de fraude estão sendo conhecidas, estão sendo garimpadas a partir de troca de informações. A preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é motivada pela irregularidade na prestação de contas das doações de campanhas feitas por empresas. Existem casos de desvios de dinheiro para pagamentos de propina e evasão de divisas. Vários processos desse tipo estão em análise hoje no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Nas delações da Operação Lava Jato, por exemplo, há denúncias de Caixa 2 envolvendo empresas e políticos. Ter conta não declarada na Suíça e ter mentido na CPI da Petrobras, por exemplo, gerou mais um processo contra o deputado e presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, o ministro Teori Zavascki liberou para que o plenário do Supremo julgue denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral contra Cunha. Ainda não há data para votação. Caso a acusação seja aceita pelo Supremo, o ex-presidente da Câmara passa a ser réu nesta segunda ação da Lava Jato. O parlamentar já responde como réu, por suspeita de ter recebido propina em contrato do estaleiro Samsung Heavy Industries com a Petrobras. 13 de junho foi comemorado o Dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica, e também o santo casamenteiro. As comemorações nas paróquias que é padroeiro aconteceram durante todo o dia de ontem. Confira na reportagem da TVE. Orações e muita emoção no rosto dos fiéis durante a procissão de Santo Antônio, no bairro que tem o mesmo nome na capital. Que Santo Antônio os abençoe! Do lado de fora da igreja, padres davam a bênção. Durante a missa, mais demonstração de fé. Esta devota, ajoelhada em frente à imagem do santo, levou a chave de sua casa para ser abençoada. Depois, ela recebeu os tradicionais pãezinhos. Representa muita luz, uma devoção, um crédito a nós mesmos, a ser cristão, com nós mesmos, poder fazer o bem a todos. Frequenta sempre a missa de Santo Antônio no dia dele? Todos os anos eu venho, antes de ir para trabalhar. Na Capela do Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, uma missa foi celebrada com a participação do coral dos alunos da instituição. Na parte externa, muitas velas e orações. Santo Antônio nasceu em Portugal no ano de 1195. Morreu no dia 13 de junho de 1231 na Itália. Em sua curta trajetória, esse franciscano se destacou pela assistência aos mais humildes. Era conhecido como aquele que dava pão aos pobres. Ele também pregava o amor e a união entre as famílias. Daí a sua fama tão popular de santo casamenteiro, principalmente no Brasil. Eu acredito muito que toda a palavra que ele pregava é uma palavra de orientação, de iluminação, para que os noivos, namorados, realmente pudessem discernir qual é a verdadeira companhia para constituir uma família. Mas Santo Antônio também é reconhecido por inúmeras graças. Ele se manteve sempre muito unido a Deus, defendendo a criança, defendendo o jovem. É um santo que nos dá muita força, né, na nossa fé, no nosso dia a dia, para a nossa família. Até o final do dia, missas de hora em hora nas duas comunidades estão previstas, além da tradicional procissão iluminada que acontece às 7 da noite no bairro Santo Antônio. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem à noite, o vereador Pezeta denunciou os médicos oftalmologistas. Confira. Tenho recebido sistematicamente no meu gabinete pessoas denunciando a conduta de alguns profissionais da área de oftalmologia que têm direcionado os pacientes para uma ou duas determinadas óticas da cidade. E segundo a legislação da profissão médica, o médico oftalmologista não pode ter participação societária em nenhuma ótica. Então, estou encaminhando esse ofício ao Ministério Público, também ao PROCON, e ao CREMERES para que seja apurada essa questão. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira.